Olá pessoal, tudo bem? Como que tá as coisas aí? Se cuidando bastante. Espero que todo mundo esteja se cuidando bastante aí e vamos torcer para acabar essa pandemia logo, né? Então vamos lá, pessoal. Continuando o capítulo 2 da apostila, tá? Nós temos aí, como você pode ver, vocês podem ver aí, nós temos o exemplo número 3, tá? Que aí eu vou estar explicando aí para vocês e passando um exercício aí para você estar entregando aí daqui às 2 semanas, certo? Vou dar um prazo de 2 semanas aí para cada atividade que eu estiver passando para vocês, para a gente não ficar em casa também sem fazer nada, já ir fazendo nossas atividades aí, certo? Então vamos lá. Exemplo 3, ele está como exemplo 3 na apostila. No sistema representado na figura abaixo, determinar. Então aqui nós já temos a nossa palavra-chave, né, que é determinar, certo? O que ele quer saber aí? O diâmetro D da peça feita de aço Saime 20. Então nós sabemos que a peça é de Saime 20. A quantidade de parafusos necessárias para a fixação da peça, sendo o material do parafuso Saime 1040. 1040 admite-se uma carga estática, certo? Então isso aqui é o que nós estamos querendo. Diâmetro D da peça, nós já calculamos várias vezes para encontrar o diâmetro. O que é novo aqui para nós? Quantidade de parafusos, certo? Então vamos lá, vou mostrar aqui o sisteminha para vocês como que é. Sistema abaixo é esse cara aqui, ó. Então imagine que seja o quê? Esse T que tem aqui, ó, é uma peça única, certo? Então essa é uma peça única, tá? Fixa. Aqui nós temos a representação de um parafuso só, tá? Então ela fixa por um parafuso. Aqui está com um parafuso. Só que são vários parafusos, ou até mesmo um, né? Vamos calcular quantos parafusos são necessários para fixar essa peça, certo? Então aqui é uma peça, tá? Única, que seria o T, fixo, imagine num teto por parafuso, tá? E nós temos um esforço aqui, ó, para baixo, tá? Esforço para baixo aqui de 7,5 toneladas forças. Então, primeira coisa que nós vamos calcular aí, vamos lá. Vou subir aqui, primeira coisa que ele está pedindo é o quê? Diâmetro da peça feita de Saime 20. Então, Saime 20 é o nosso material. Então, vamos lá. Então, aqui embaixo nós temos a solução já. Cálculo de diâmetro D da peça. Então, o que ele fez aqui? Ele já colocou a força, que é 7,5 toneladas forças, que nós temos aqui representado no nosso sistema aqui embaixo, certo? Sabemos que não pode ser em toneladas forças. Então, o que foi feito aqui? Já foi transformado para quilograma força, certo? Sabemos que a peça é o que? É feita de SAI 1020. Então, desconsidere o material do parafuso que tem aqui em cima, certo? Então, aqui nós só estamos levando em consideração a peça. Então, aqui o material da peça é 1020, certo? Esquece a segunda pergunta, tá? Então, vamos trabalhar só na primeira. Tá? Voltando aqui, sai 1020, certo? O que ele já fez aqui automático? Já puxou da tabela 1, sabe a tensão de ruptura da nossa tabela 1? O 4.200 kgf por centímetro quadrado. Por quê? Ele pegou o material, certo? Puxou na tabela 1, o material sai 1020, tá? Considerando que carga? Tração, compressão ou cisalhamento? Como a gente está representado aqui, está um esforço para baixo, ela está fixa em cima, então esse diâmetro D que está aqui está tendendo a tracionar, certo? Então no enunciado não tem tração, porém a figura representa isso já, certo? Ok, vamos lá, tá aqui, 4.200 foi o que ele puxou da tabela 1. Segundo, o que ele fez? Aqui tem o F, que é o fator de segurança, certo? Ele já jogou o número 5. Então ele foi na nossa tabela 3, não é isso? Considerou um material SAI 1020, que é um aço mole, tá? E pegou lá em cima o que? A carga que é aplicada nela. Aqui eu não tenho na primeira pergunta, certo? A carga. Porém, na segunda questão aqui nós temos, admite-se uma carga o quê? Estática, tá?
Então, o que vale de carga, considerando a carga, né? Que o esforço que está sendo aplicado aqui na peça reflete nos parafusos, tá? Então, essa carga aqui é uma carga estática, tá? Se você for na tabela 3, nós vamos achar o fator de segurança, que é o número 5, certo? Então, sempre eu falo para vocês, eu começo do quê? Ele está pedindo diâmetro, então vem aqui na fórmula do diâmetro, ó, desse diâmetro. Qual que é a fórmula do diâmetro? Pegando na tabelinha de vocês. Diâmetro é igual a raiz de 4 vezes a área dividido por π, certo? Essa é a fórmula do diâmetro, tá? 4 é uma constante, π é uma constante. S, que é representado pela área, eu não tenho. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco a fórmula do S. Quem é o S? O S, você vai puxar na tabela de vocês, é força dividido pela tensão, que é a nossa tensão admissível. A força nós temos, ele já colocou direto aqui. Temos, a força nós temos que é 7.500. Então, 7.500 veio aqui, certo? E a tensão nós não temos. Então, nós puxamos para cá, ó, tensão, que é a tensão de ruptura dividida pelo fator de segurança, igual a 4.200 dividido por 5. Então, tabela 1 que ele puxou daqui, tabela 3 que ele puxou aqui, certo? Tensão admissível, 840 kgf por centímetros quadrado. Dividindo, então, 7.500 por 840, que é a nossa força dividido pela nossa tensão admissível, vai ser 8,93 centímetros quadrados, certo? 8,93, o que nós vamos fazer? Vamos substituir aqui na fórmula do diâmetro. Diâmetro é igual a raiz de 4 vezes 8,93 dividido por 3,14. Diâmetro é igual a raiz de 11,38. Diâmetro vai ser igual a 3,35 centímetros, certo? Então, respondendo aí a nossa primeira questão, é 3,35 centímetros, que vai ser esse diâmetro da peça, certo? Diâmetro da peça foi tranquilo aí, fácil, né? E nós já tínhamos calculado várias vezes. Agora nós vamos encontrar o quê? O que ele está pedindo aqui? A quantidade de parafusos necessária para a fixação da peça, sendo o material dos parafusos sai 1.040. Tá? Admite-se uma carga estática. Lembrando que essa carga estática serve tanto para a peça quanto para o parafuso, certo? Então vamos lá, cálculo da quantidade de parafuso. Então aqui nós temos o diâmetro interno, que é 15 milímetros, né? Que vão ser 1,5 centímetros. Por quê? Da onde saiu essa informação? Daqui, ó. Tem o DI igual a 15 milímetros, certo? Então, quando a gente vai calcular a resistência do parafuso, nós sempre temos que pegar o diâmetro interno. Por quê? Nós temos aqueles fios de rosca, certo? O fio de rosca não é considerado na resistência, tá? A gente só pega a parte maciça do parafuso. Então, por isso que é o diâmetro interno. Nós temos diâmetro interno, que é o diâmetro interno do filete da rosca. Temos o diâmetro externo, que é o diâmetro sobre o filete da rosca, certo? E depois temos o passe da rosca, que é a distância entre os filetes, certo? Tá? Então, como que nós vamos fazer aqui? 15 milímetros, nós não podemos deixar em milímetros, vão ser centímetros. Então, vai ficar 1,5 centímetro. Material sai 1.040, que é o material do quê? Do parafuso. Agora nós estamos levando em consideração quem? O parafuso. Então, sai 1.040, certo? Tensão de ruptura para o SAI 1.040, ele já puxou da tabela 1. Então, ficou 5.800 kgf por centímetro quadrado. Tá? Pegou o SAI 1.040. O parafuso está sofrendo qual tipo de tensão? Se ele está sendo esticado, é tração, certo? Então, é tração. Então, olhando na tabela 1, é 5.800. Fator de segurança. Fator de segurança, material duro e carga estática. Então, vai ser 4. Isso aqui ele puxou da tabela 3, tá? Força. Força do parafuso, nós não temos, né?
não calculamos ainda, ele já está dando resultado aqui, mas isso aqui é o que nós vamos ver. A fórmula para a quantidade de parafuso, tá? Então, essa fórmula aqui é uma fórmula nova. Por quê? QT é igual a P dividido por PP. Simples essa fórmula. Você vai pegar a força total, essa daqui é a força total, certo? P. P é a força, certo? Então, é a força total do sistema, que é esse cara aqui, ó, que nós queremos, força total, dividido, quem é PP? PP é a força quanto cada parafuso resiste. Nós vamos calcular quanto cada parafuso resiste, tá? Então, nós vamos fazer o cálculo do parafuso, quanto um parafuso apenas resiste, dividido pela força total, nós vamos ter quantos parafusos vão ser necessários, certo? Onde PP é a carga que cada parafuso pode suportar com segurança. Então, vamos lá, pessoal. Então, o que nós vamos colocar? Ele quer saber da quantidade de parafuso. Eu já começo por essa fórmula. Então, eu já coloco lá. QT é igual a P dividido por PP, certo? Certo. E aí, o que eu faço? PP, P eu tenho, tá? Que é esse P aqui, nós temos, que é o P total, certo? PP eu não tenho, então esse PP eu vou puxar aqui para baixo, que é a quantidade de cada parafuso, certo? PP é igual a tensão vezes a área. P não é igual a tensão vezes área? PP é a mesma coisa, só que PP é força do parafuso, de cada parafuso, igual a tensão do parafuso vezes a área do parafuso. Então, é tudo levando em consideração o parafuso, certo? Tensão eu não tenho, então vou ter que calcular. Foi calculado aqui em cima, ó. Tensão é igual a tensão de ruptura dividido pelo fator de segurança. Como a gente já tinha separado aqui em cima, ó, é 5.800 dividido por 4. A nossa tensão admissível vai ser 1.450 kgf por centímetro quadrado, que está aqui, ó, certo? Então, vem aqui e substitua. P é igual a tensão, que a tensão vou substituir por 1.450, vezes a área. A área eu tenho? Não tenho a área. Então, vem aqui em cima, tem o cálculo da área. Nós sabemos que a área, que é SP, que é a área do parafuso, seção de cada parafuso, é π vezes diâmetro interno, tá, pessoal? Lembra que eu falei lá em cima que tem que ser a parte maciça do parafuso, ao quadrado dividido por 4, certo? Que vai ficar igual a 3,14 vezes 1,5 ao quadrado. Não pode esquecer de transformar aqui para centímetros, dividido por 4. Então, a área de um parafuso vai ser 1,76 centímetros quadrados. Essa é a área. O que eu vou fazer aqui? Vou substituir aqui embaixo. Então, a área vai ser igual a 1,76, tá? Então, quanto cada parafuso vai resistir? PP é igual a 2.560 kgf, certo? Então, eu sei que cada parafuso vai resistir isso, tá? Então, sei que QT é igual a P dividido por PP, não é isso? Eu sei que QT é igual a 7.500, que é o valor total, tá? Que o sistema está segurando. E cada parafuso, eu sei que um parafuso vai resistir 2.560 kgf, certo? Então, eu vou dividir por ele. Então, a quantidade de parafusos é igual a 2,92 parafusos. Como a gente não tem como comprar 2,92 parafusos, então nós sempre arredondamos para mais, ou seja, 3 parafusos. Então, aqui sempre arredondando para mais. Deu 2,07, 2,20, 2,32, não importa. Vão ser 3 parafusos, certo? Sempre arredondando para mais, ok? Espero que eu tenha sido bem claro aí para vocês, tá? E qualquer dúvida, só me procurar que aí eu estou tirando as dúvidas, certo? Vou deixar um exercício para vocês aí,
para estar entregando daqui a umas 2 semanas. E qualquer dúvida é só chamar. Beleza? Obrigado.